Olá, concursando do Brasil inteiro, estamos de volta, professor Douglas Wisniewski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concursos para mais uma excelente aula aqui no YouTube, acessível para todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem assentados, bem confortáveis, para que nós possamos aprender o máximo nesta aula, beleza? Lápis, caneta, papel na mão, porque realmente aqui o motivo é o aprendizado, beleza? Tranquilão? Certo? Vamos lá então, hoje o professor vai falar sobre as nuances do substantivo, ok? Vamos conhecer tudo sobre esta forma nominal, né, da língua portuguesa, aquilo que dá nome a tudo que existe, o substantivo. Yes! É isso aí, legal? Eu espero que o pessoal tenha colocado a vinheta nessa girada, beleza, pessoal? Tranquilo? Joia? É muito bom estar com vocês aqui, o Focus Concurso sempre preocupado em fazer com que o aluno não erre nada nos concursos que prestar, beleza? E o pessoal que vai fazer vestibular também está assistindo, né? Tem assistido as aulas do professor aí no Focus, porque a língua portuguesa do vestibular e do concurso muitas vezes é a mesma, não é mesmo? Então a galera que vai fazer o Enem, que vai fazer vestibular e que assiste também, aquele abração, essa galera jovem que amanhã, né, logo após essa faculdade terminada, pai faz vestibular, passa, né, faz uma bela faculdade, e aí o que vai acontecer na sua vida? Vai começar a fazer concurso público, como todo mundo, né, como todos nós. Então vai virar concurseiro e mais do que nunca vai se lembrar que essas aulas valeram a pena e colaboraram, não é mesmo? É, isso aí. Eu quero falar sobre o substantivo, pessoal, uma categoria, né, morfológica da língua portuguesa. Substantivo. Certo, pessoal? O substantivo é o seguinte, ele sempre, né, ao tratar essa classe gramatical, e podemos falar que é uma das principais, né, dentro da língua portuguesa, se fôssemos dizer quais são as classes morfológicas, das 10 que existem, quais seriam as duas principais, né? E eu diria com tranquilidade, são os substantivos e os verbos, né? Os substantivos denominam as coisas, dão nome para tudo, dão nome inclusive para as ações, dão nomes para os sentimentos, nomes para os objetos, para tudo, para as cidades, para tudo. Substantivo é a mesma coisa, portanto, que nome, certo, pessoal? Tanto que em outras línguas, como o inglês, por exemplo, parece a palavra nome, né? A palavra substantivo em inglês é nom, né? Aliás, noun, né? E em francês, nom. Né? Então, quer dizer, nas outras línguas, eles usam a palavra nome para designar substantivo, beleza? Em português também podemos falar que um substantivo é um nome. Veja que a própria palavra substantivo é um substantivo, porque é o nome, né, desta categoria morfológica, desta categoria gramatical. Então, praticamente, se você quer entender da língua portuguesa, você quer entender a gramática, como nasceu esse fenômeno, as pessoas que inventaram a língua, que desenvolveram esse idioma e que evoluiu até chegar nos dias de hoje, que nós utilizamos, é importante você perceber que basicamente desde as comunicações primitivas, desde o homem das cavernas, que já começou a desenvolver linguagens, ele precisava automaticamente, já que ele percebeu que ele podia articular palavras e sons, né, ele precisava criar palavras e sons que dessem nome a tudo que existia ao redor, né? Árvore, pedra, rio, chuva, mulher, leão, o que tivesse lá, eles tinham que dar nome para aquilo, não é mesmo, pessoal? Por uma questão de sobrevivência e de vida em comunidade. Logo em seguida, com certeza, uma vez que eles deram nome para as coisas que tinham ao seu redor, né, até na Bíblia fala isso meio que com outras palavras, né, quando Adão começa a dar nome para as coisas. Bom, quem leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então é o seguinte, também era necessário criar um verbo, né? Um nome para uma palavra, não mais um nome, um verbo que indicasse as ações. Então eu tenho lá a maçã, mas o que eu posso fazer com ela? Ignorar, eu posso comer, eu posso pegar, eu posso oferecer, eu posso jogar e assim por diante, não é mesmo? Havia lá um rio, eu poderia olhar, eu poderia nadar, eu poderia beber e assim por diante. Então nós precisamos, uma língua basicamente é isso, é um sistema de palavras que dão nomes a tudo que existe, certo? E um sistema de palavras que indica as ações, o que existe e o que eu posso fazer com o que existe.
Beleza? Então, para você começar a entender a língua portuguesa realmente, não como uma decoreba de regrinhas, certo? Aquela coisa, eu vou ficar decorando regrinha disso, de aquilo, de crase, de acento e não sei o quê. Não apenas isso, mas para você entender o fenômeno linguagem, certo? Perceba que, basicamente, nós temos nomes para as coisas que existem e verbos para indicar ações e que nós podemos fazer com aquelas coisas. Então, basicamente, a língua, ela se divide em dois grandes campos, o nominal e o verbal. O universo do substantivo e o universo do verbo. E é por isso que se fala de concordância nominal, concordância verbal. Regência nominal, regência verbal, certo? Tem até a forma nominal do verbo. E aí você vai falar sobre frase nominal, frase verbal, que é uma oração. Você vai falar sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial, certo, pessoal? O tempo todo, quando se estuda a gramática, você vai perceber que nós, né, que estudamos, os gramáticos, os estudiosos da língua portuguesa, nós dividimos toda a estrutura da língua em dois grandes universos. O universo do nome e o universo da ação, certo? Ou seja, o universo nominal, que diz respeito ao substantivo e às palavras similares, e o universo verbal, que diz respeito ao verbo e às palavras associadas. Beleza, pessoal? E a aula de hoje é sobre substantivo. Então vamos falar um pouco mais sobre esta categoria, então, que diz respeito ao universo do nome, portanto, ao universo nominal. Beleza? O nome de tudo que existe, de tudo que nós inventarmos, o nome, toda palavra cuja função é dar nome para qualquer coisa, ou qualquer ação, ou qualquer movimento, esta palavra é classificada como um substantivo. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a morfologia da língua portuguesa aqui com o professor Douglas, sempre convidando vocês a conhecerem as redes sociais do Focus Concursos. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, você tem sempre a mesma legenda, ó, Focus Concursos. Focus Concursos, Focus Concursos, Focus Concursos. Legal? Vamos falar um pouco mais sobre o substantivo. Olha só, o substantivo é a palavra que designa o nome de tudo, né? É o nome. Então, quer dizer, substantivo serve para denominar. Aquilo que denomina, ou seja, aquilo que dá nome, né? É um substantivo. Ele pode dar nome para tudo, para os objetos, para as pessoas, para os fenômenos. Também pode dar nome para lugares, ó, Alemanha é um substantivo, Porto Alegre é um substantivo, sentimentos, né, como raiva, amor, são substantivos, estados como alegria, tristeza, substantivo, qualidades como a honestidade, veja, a sinceridade. Você aprendeu normalmente que a qualidade ela é designada pelo adjetivo, está certo? Se eu falo honesto ou sincero, aí é o adjetivo. Ele é um rapaz honesto. Ele é um rapaz sincero. Sincero, honesto, adjetivo. Rapaz é o substantivo. Só que quando eu dou um nome para essa qualidade, o nome desta qualidade é um substantivo, certo? Por exemplo, a honestidade, a sinceridade. Percebeu? Então, se ele é um rapaz corajoso, corajoso é adjetivo. Agora, a coragem é um substantivo. O nome que você dá, até o nome que você dá para a qualidade, o nome que você dá para a ação, certo? É nome. Se é nome, é substantivo, né? Por exemplo, corrida, a pescaria, são nomes. Correr é verbo, pescar é verbo, mas corrida e pescaria são nomes. Beleza, pessoal? Ok. Temos classificações, né, para os substantivos e muitas vezes os concursos públicos, né, falam exatamente para você designar estas qualificações aí, essas classificações. Primeira delas, temos a diferença entre substantivo comum e substantivo próprio, beleza? O substantivo comum designa todos os seres daquela espécie, ao passo que o substantivo próprio designa e determina um ser daquela espécie, certo? Então, se eu falar cidade, né, um substantivo comum, porque designa todas as cidades do mundo. Então, qualquer cidade você pode apontar para ela e falar, é uma cidade. Agora, Curitiba, né, designa especificamente uma cidade, né, do planeta. Então, quer dizer, talvez se existir outra Curitiba que eu não conheço por aí, mas tudo bem, nós sabemos de qual estamos falando, né? Então, quer dizer, a Curitiba ou Curitiba é uma cidade só. Beleza, pessoal? Então, substantivo comum, como cidade, menino, professor, país, rio. Qualquer cidade, qualquer menino, qualquer professor, qualquer país e qualquer rio
podem ser chamados de cidade, menino, professor, país e rio. Ao passo que o substantivo próprio, ele é próprio, certo? Então ele deve aparecer sempre com inicial maiúscula. Curitiba é uma cidade, Paulinho é um menino, Douglas é um professor, Brasil é um país, Iguaçu é um rio, certo, pessoal? Fique esperto, hein? Quando é o nome que designa, por exemplo, um estabelecimento comercial, ou uma cidade, ou uma rua, ou um bairro, ou um rio, ou uma montanha, né? Qualquer coisa, um estado do país, etc. Uma formação. Quando é um nome próprio de um lugar, de um ser, aí ele sempre será com inicial maiúscula. Então, por exemplo, se você escrever, por exemplo, Apple ou Microsoft, por exemplo, você está escrevendo dentro de uma redação falando sobre tecnologia. É o nome de uma empresa. Então, como é o nome próprio, tem que ser com inicial maiúscula. Se você escrever Instagram ou WhatsApp ou Facebook, porque está comentando uma redação a respeito das redes sociais, fake news, não sei o quê. Lembre-se que WhatsApp é o nome de um aplicativo. Então, aplicativo é com A minúsculo. Agora, WhatsApp é com W maiúsculo. Instagram é com I maiúsculo. Rede social é com letras minúsculas. Agora, você falou Facebook, tem que ser com letra maiúscula. Instagram tem que ser com letra maiúscula. Percebeu? Quando é o nome de uma marca, né? O nome próprio de uma marca. Coca-Cola é uma marca, um nome próprio, e designa um refrigerante, certo? Então, inicial maiúscula, né? Isso aconteceu na frente do Banco do Brasil, ou na frente da Caixa Econômica, ou na frente, né, do Bradesco. Será com inicial maiúscula, porque é o nome de uma instituição bancária, certo, pessoal? Às vezes a galera escreve redações, o professor corrige, mandam para mim, e eu percebo que quando eles vão colocar o nome de alguma empresa, né? Por exemplo, aconteceu uma passeata na frente de tal lugar, ou um assalto, ou um sequestro em tal lugar, e assim por diante, e a pessoa coloca o nome, né? Ou fala uma empresa que está contratando muitas pessoas, a Volkswagen, né? Ou demitindo muitas pessoas, né? A General Motors, a GM, ou a Chevrolet, ou assim por diante, né? Então, lembre-se de colocar essas palavras como é o nome de uma empresa, de uma montadora de automóveis, de uma fábrica, de uma indústria. Aí você vai ter que colocar com inicial maiúscula. Beleza, pessoal? O nome, por exemplo, de secretarias ou ministérios, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria da Educação, qualquer coisa assim, com iniciais maiúsculas, porque é nome próprio, né? Designa, né, um ser, né? Um ministério específico dentro dos ministérios. Beleza, pessoal? Então, lembre-se disto, né? Nome próprio, seja o nome próprio de qualquer coisa que designa uma marca, um lugar, uma empresa, uma pessoa, né? Você tem que pôr com inicial maiúscula na sua redação, para não perder aqueles pontinhos de correção gramatical, né? Que mais? O substantivo, ele também pode ser concreto ou abstrato, né? Qual que é a diferença entre o concreto e o abstrato? Nós sabemos que o substantivo concreto é aquele que designa um ser que tem existência própria. E o substantivo abstrato é aquele que designa um ser que depende de outro ser para existir. Então, por exemplo, cabelo é um substantivo concreto porque o cabelo existe ali fora da pessoa, é o cabelo, certo? Ele é concreto, portanto, totalmente palpável. Agora, se nós falarmos assim, por exemplo, o corte, né? Hoje vou fazer um corte de cabelo. O substantivo corte é abstrato, porque é o nome de uma ação e de um processo e que depende de alguém para cortar. Se eu falar o amor, é um substantivo abstrato, porque ele depende que exista alguém para sentir o amor, a saudade, a coragem, né? E assim por diante. Beleza? Então, são substantivos abstratos, aqueles que você se obriga a abstrair um processo na sua cabeça para poder compreendê-lo. E concreto, aquele que você pensou nele, pá, ele apareceu na sua cabeça. Mesmo que seja uma coisa fictícia, como, por exemplo, fantasma. Não sei se você acredita ou não, mas vamos lá. Fantasma, fada, elfo, gnomos. Essas coisas, né, esses seres mitológicos, muitas vezes, eles existem, né? Você não sabe exatamente se eles
existem ou não no mundo real. Provavelmente você não acredita neles, a maioria das pessoas não acredita, mas eles existem no universo da ficção ou da mitologia, certo? Então quer dizer que eles têm existência própria, portanto são concretos. Nada mais concreto do que um elfo, nada mais concreto do que um dragão, certo, pessoal? Quem joga RPG sabe como eles podem ser concretos e dar trabalho. Beleza, pessoal? Então olha só, podem ser seres do mundo real, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, todo substantivo próprio é concreto, é automático. Não tem como o nome de um lugar, um substantivo próprio, certo, ser abstrato. Então, McDonald's, me deu fome, né? Então, é um substantivo concreto, portanto, porque ele é próprio, é o nome de um lugar, certo, pessoal? Curitiba é concreto, todo próprio é concreto, é automático. Beleza? Então, se você sabe que ele é um substantivo próprio, nem precisa perguntar se ele é abstrato ou não. Legal? Que mais? Né? Também são substantivos concretos. Saci, fada, elfo, gnomo, fantasma, certo? Essas palavras, mesmo que designam seres que não necessariamente existem, mas elas são substantivos concretos. Mickey Mouse, concreto. Pateta, né? Se referindo ao personagem, né? Ao Goofy. Então, é o nome próprio, é um substantivo concreto. Ai, professor, mas não existe. É só ficção de gibi, do Walt Disney, não sei o que, certo? Aí é que tá. Uma vez que o cara inventou isso, que o cara criou esse personagem, ele se tornou real, né? Pelo menos dentro do seu universo fictício. Portanto, ele é concreto. Beleza? A noção de substantivo abstrato é aquilo que quando você é criança, você tem dificuldade de compreender, porque, segundo os próprios psicólogos, Freud explica, as crianças demoram, né, um tempo aí na sua vida para conseguirem fazer abstrações, né, para elas chegarem ao nível da abstração. Por isso que a criança pequena deve aprender com objetos, né, com coisas palpáveis, literalmente, com coisas concretas, com blocos, com letras, né, assim, de madeira, de plástico, algo que ela possa tocar, manusear, certo? Bichinhos e coisa e tal, porque daí ela começa a compreender o universo a partir do concreto. E mais tarde é que ela vai começar a compreender o abstrato. E tem muito adulto aí, muito aluno, muito estudante de faculdade, coisa e tal, que você quer trabalhar um pouco a filosofia com a pessoa e ela tem dificuldade de abstração. Então eu acabei de falar que criança pequena tem dificuldade de abstração e a criança maior vai aprendendo a abstrair, mas algumas pessoas passam a vida com dificuldade para um pouco de, né, para uma visão abstrata ou filosófica da realidade. Fica o meu puxão de orelha aí para quem não gasta os seus neurônios pensando, beleza? Que mais? Olha só, os substantivos abstratos, então, podem indicar estado, um estado como a vida, por exemplo. A vida é um substantivo e ela depende, né, de que alguém exista e seja vivo para que possamos dizer que a vida existe. A rapidez, que é uma qualidade, o nome das qualidades é um substantivo abstrato. Uma viagem, certo? Como o corte, né, que eu falei antes, indicam ações, portanto, são substantivos abstratos, né? A saudade, a tristeza, a felicidade como sentimento, então elas indicam também um substantivo abstrato. A vida, a rapidez, a viagem, a saudade, veja como são abstratos perto do saci, da fada, do elfo, do gnomo e do fantasma. Perceba a saudade, a viagem, a rapidez, a vida. Conceba isso na sua cabeça e você vai perceber o que é o universo do abstrato. Legal? Que mais? Substantivos podem ser simples ou compostos, não é mesmo? Isso tem a ver com o número de radicais que estão presentes na palavra. O substantivo simples é aquele que possui apenas um radical. E o substantivo composto é aquele que possui 2 ou mais radicais, né? Então, tempo, sol, sofá, certo? E composto, beija-flor, 2 radicais, passatempo, 2 radicais mesmo, que seja sem hífen, né? Que seja aglutinado assim, ainda assim são 2 radicais. Sofá, cama, veja, 2 radicais. Então é muito simples, uma palavra composta forma um substantivo composto. Uma palavra simples forma um substantivo simples. Estamos falando sobre as regras de formação das palavras. Belezinha? Olha só isso aqui. Substantivo pode ser primitivo ou derivado, não é mesmo? Então, isso aqui também tem a ver com a formação das palavras. Existem palavras que são formadas por derivação, quando você coloca um prefixo ou um sufixo na palavra, né? Então, o substantivo primitivo é aquele que não possui ainda prefixos ou sufixos. Cana, casa, menino. E os derivados, aqueles que recebem sufixo ou prefixo, né? Canavial, de cana, derivou a palavra canavial. Ambos substantivos. De casa, casebre. De menino, meninice. Tudo isso são substantivos. Beleza, pessoal? Que mais?
Podemos falar também sobre o gênero dos substantivos, né? O masculino e o feminino, etc. e tal. Eu me lembro muito bem que nos tempos da Dilma, né? Da presidenta Dilma, houve toda uma polêmica por causa do gênero deste substantivo. Presidente, presidenta, certo? Polêmica, e a galera aproveitava. Na verdade, eu acho que a galera estava a fim de brigar, né? Aquela briguinha, aquela guerrinha política, né? Essa palavra foi só né? Coitada da língua portuguesa. Essa palavra foi só um bode expiatório, mais um motivo para se metralharem, para ficarem brigando pelas redes sociais por causa da palavra, né? Quer dizer, olha como às vezes nesses debates políticos de rede social, como as pessoas às vezes deixam de lado coisas importantes, né, coisas fundamentais, e ficam aí atacando detalhezinhos, né? Tipo assim, desnecessário esse comportamento, né? Eu diria para qualquer lado, seja para esse lado, para aquele lado, etc. e tal, não se apegar às picuinhas, né? E começar a observar realmente o que realmente foi feito de bom e de mal para o país, né? O que foi feito dentro ou fora da nossa Constituição. Agora, a palavra presidenta existe, certo, pessoal? Realmente existe, ela só não tinha sido utilizada até então, porque o Brasil não tinha, né, tido presidente mulher, né? Então era sempre presidentes homens, então nunca ninguém tinha se preocupado com essa história. Como a Dilma foi a primeira mulher eleita no Brasil, continuavam chamando ela de presidente, e ela insistiu, né, que se usasse a forma mais clássica, mais tradicional, que é presidenta. Né? Assim como existe, por exemplo, coronela, né? Existe coronela, né? E quando uma mulher chegar ao posto de coronela, certo? Talvez as pessoas estejam tão desacostumadas, isso na antiga sociedade machista em que vivíamos, né? Desacostumados a ver uma mulher com esses cargos importantes, tem que aprender a falar no feminino também. Coronela, governadora, prefeita, vereadora, senadora, certo? Né? É mulher, presidenta, né? É mulher, coloca o A no final. Porém, né? No caso da palavra presidente, ela também pode ser uma palavra comum de dois gêneros, como por exemplo, estudante. Estudante, né, existe para menino e para menina. Então o rapaz é um estudante e a moça é uma estudante, né? Então, levando em consideração essa lógica, também é aceitado, né, é aceito modernamente que se fale presidente para se referir a uma mulher. Você pode falar a presidente Dilma, né? Como o mais tradicional, o mais correto seria a presidenta Dilma, certo, pessoal? E ela fazia questão também de que falasse isso, por causa do feminismo intrínseco dela, né? É óbvio, né? Então vamos lá, pessoal. Que mais? Os substantivos podem ser biformes, né? Biformes, quando eles possuírem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Duas formas distintas, obviamente, né? Então, por exemplo, pode ser bem diferente, como por exemplo, cavalo e égua. Olha como é bem diferente, né? Ou pode ser só o O e o A no finalzinho de diferente. Menino, menina. Homem, mulher. Poeta, poetisa. Prefeito, prefeita. Professor, professora. Então, todos esses são exemplos de substantivos biformes. Mas existem também os substantivos uniformes, né? Aqueles que possuem apenas uma mesma forma para o masculino e para o feminino, certo? Então, fique atento que eles podem ser epicenos, que são aqueles nomes, né, de animais e seres estudados pela biologia, em que você usa a mesma palavra, mas você compõe essa palavra com macho ou fêmea. Então, sempre que for um substantivo que é diferenciado do masculino e do feminino, colocando-se macho ou fêmea depois da palavra, certo? Então, você vai chamar de epiceno, né? Então, cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, e assim por diante, beleza? Temos os sobrecomuns, né? Eles só existem em uma forma fixa. Esta forma pode ser ou masculina ou feminina, dependendo da palavra, e ao designar seres do gênero masculino ou do gênero feminino, você usará apenas aquela forma fixa do masculino ou, em algumas palavras, do feminino. Estes são os sobrecomuns, né? Por exemplo, a criança, né? Você pode olhar para um menino e falar, olha que linda criança, né? A testemunha, pode ser um homem, né, que está testemunhando alguma coisa. Este homem é uma testemunha importante, né? A vítima, o rapaz é a vítima,
principal do que aconteceu, beleza? O cônjuge, a minha esposa, a minha mulher é o meu cônjuge, né? Você ama o seu cônjuge, legal? O gênio, olha só, aquela mulher é um gênio. Você não vai falar que ela é uma gênia, tá? Não existe. Então, aquela menina é um gênio, né? Aquela mulher é um gênio, certo? Então, a palavra gênio, pela sua origem lá, o gênio da lâmpada, etc. e tal, do Aladim, né? Então, a palavra gênio só existe no masculino, tá? Assim como fada, né? Não existe fado. Beleza, pessoal? Né? Existe a palavra fado significando destino em um tipo de música portuguesa, obviamente, mas não existe a palavra fado como masculino de fada, óbvio que não, né? Então, beleza. O ídolo. Aquela mulher é o meu ídolo. Clarice Lispector é um dos meus ídolos. Certo, pessoal? É isso aí. Que mais? O indivíduo, né? Então tem uma mulher do seu lado, às vezes ela está atrapalhando, dando trabalho, você vai falar, o que eu faço com este indivíduo? Né? Se for um homem te incomodando, te enchendo o saco, da mesma forma você fala, o que eu faço com este indivíduo? Não existe a palavra indivídua. Certo, pessoal? Então, são substantivos sobrecomuns. Atenção, porque também existem os substantivos comuns de dois gêneros. Esses aqui, eles possuem uma forma fixa, uma única forma de serem escritos, mas o masculino e o feminino deles pode ser diferenciado através de um artigo ou qualquer outra palavra determinante que o anteceda, né? Então, por exemplo, o colega e a colega. O que muda é o artigo, percebeu? Este colega, esta colega, aquele colega, aquela colega, o doente, a doente, o artista, a artista, o estudante, a estudante, o paciente, a paciente, o agente, a agente, o cliente, a cliente. Beleza, pessoal? Legal, né? Cuidado, hein? Porque algumas palavras da língua portuguesa, quando você muda do masculino para o feminino, né, o artigo que vem antes, elas mudam de sentido. E é óbvio que, se elas mudam de sentido, né? Vocês assistiram ao filme O Poço? Então, se elas mudam de sentido, é óbvio que não são a mesma palavra. Escreve-se do mesmo jeito, né? Mas são palavras diferentes, portanto, não posso falar que uma seja o feminino da outra. Portanto, essas palavras não podem ser consideradas palavras que são substantivos comuns de dois gêneros. Como diria o velhinho lá do Poço, óbvio. Quem assistiu entendeu a referência. Então vamos lá. Óbvio. Então, olha só, o que acontece é que essas palavras não são comuns de dois gêneros. Observe quais. O cabeça e a cabeça. Olha só, então mudou o artigo aqui, mas ó, o cabeça, ele é o cabeça do bando, né? O chefe. Né? E a cabeça parte do corpo, né? O cinza é o nome da cor e a cinza são os resíduos, né? A cinza do cigarro, por exemplo, né? O capital é Marx. O capital é o dinheiro e a capital é a cidade principal lá do estado, né? Por exemplo, o coma é a perda de sentidos, né? Então é masculino, certo? A palavra coma quando se refere à pessoa que entrou em coma. E o coma durou 3 dias e assim por diante, tá? E a coma é a cabeleira, sabe? Aqueles camaradas que usam o Black Power. Lindo, né? Um rapaz, uma moça com aquela coma. Que coisa linda. Então, coma nesse sentido é uma cabeleira linda, maravilhosa, juba do leão, né? E assim por diante, beleza? A coma, né? O coral, né? O coral, né? Do coro, né? De pessoas que cantam e tudo mais. E a coral, né? Que se refere à cobra venenosa, né? A cobra coral. O cura é o pároco, então é uma das funções da igreja, né? E a cura é o ato de curar. Ainda, né, estamos à procura da cura para o coronavírus no momento em que eu gravo esta aula, certo? O estepe, pneu sobressalente, e a estepe é uma planície de vegetação, né? O lobo da estepe, né? Lembra dessa? Então, a estepe é um lugar, é uma planície, é uma vegetação, e o estepe é o pneu sobressalente do seu carro. O guia é uma pessoa que guia outras pessoas, certo? Né?
Então o guia, ele virá até aqui daqui a pouco, o guia, né? Guia turístico, certo? E a guia, certo? É um documento, né? Você tem que imprimir isso e apresentar em 3 guias, né? Etc e tal, 3 vias, ou seja, uma guia de um documento. O grama é peso, certo? Então você nunca deve falar 2 gramas ou 200 gramas. Quando se trata de peso, né? Eu comprei 200 gramas de açúcar, 200 gramas de sal. Beleza, pessoal? Então é 200, o grama, né? É um peso, né? Da mesma forma, o quilograma, né? Por exemplo, né? Então eu comprei 2 quilogramas de açúcar e não 2, né? Nunca 2. Então sempre a palavra grama é masculina e todos os derivados ali, decigrama, centigrama, quilograma e assim por diante, beleza? E a grama, se for feminino, só pode se referir à relva, a grama mesmo, verde, bonita, né? O caixa é o funcionário, o cara que trabalha. A caixa é uma caixa de papelão, certo? Né? E pode ser também a caixa, o lugar onde você paga, o setor dos pagamentos, a caixa, né? O lente é um professor, né? Sejam bem-vindos aqui à aula do Lente Douglas Wisiewski, beleza? Conheci essa palavra? Vem do francês, né? Latim, francês e português. A lente, né, é um vidro de aumento, uma lente, né? Certo? O moral é o ânimo, então, né? Sabe aquela música? Na moral, sempre na moral. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque ele tá falando do ânimo, né? E aí, tamo aí, beleza? Então teria que ser, como é que é o correto? No moral, sempre no moral. É isso aí. Então lembre-se que é o moral. Ele está com o moral alto. Ou ainda, os jogadores perderam pois estavam com o moral baixo. Beleza, pessoal? Então, moral é uma palavra masculina, a menos que seja a moral e os bons costumes, a moral e a ética. Aí é feminino, quando se trata do comportamento da pessoa, né? Moral ou imoral. Então, a moral, né, prega que você não deve fazer isso. Agora, como é que está o seu moral hoje? O seu moral, tá beleza? E aí, legal. Veja que são sentidos bem diferentes, né? O nascente é o lado para onde nasce o sol, é no leste, né? E a nascente é a fonte de onde vem a água. Opala, ei, gauchada! Gauchada, se prepara que a coisa vai ficar preta. Eita! Então, opala, né? Veste opala que o inverno tá aí. Então, opala é um poncho, uma roupa, né? É muito comum na região sul do país, né? E a pala é a parte anterior do boné, do cap, um anteparo, né? A pala do boné, beleza? O rádio é o aparelho, ou rádio, né? Alguém usa rádio ainda? Né? E a rádio é a estação emissora. Que mais? É isso aí. Bom, acabou o nosso tempo por hoje. Trabalharemos com outros assuntos relacionados a substantivos em outros encontros. Muito obrigado aqui, professor Douglas, em nome de toda a equipe do Focus Concursos, aos que nos assistiram e compartilhem esta aula e deixem aquele like para fortalecer todo o nosso movimento. Valeu, galera! Continue estudando para o seu concurso. Lembre-se que o seu sucesso está apenas, tão somente, nas suas mãos, ok? Então estude, depende só do seu esforço. Você quer, você trabalha, você conquista. Até a próxima!